pessoal, tudo bem? Eu desejo que todos estejam ótimos, pessoal. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu suponho que ou você pode ser uma pessoa que pensa de forma muito negativa e isso já está te incomodando, já está te atrapalhando e você já percebeu isso, então você gostaria de mudar essa mentalidade, mudar esse mindset, entender por que eu penso tão negativo assim, ou você lida com uma pessoa negativa e você gostaria de entender um pouco melhor sobre essa pessoa. Por que essa pessoa pensa tão negativa assim? Meu Deus, como que eu posso ajudá-la? Não é mesmo? Bom, então, se você está chegando aqui agora, te convido a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e também envia para outras pessoas e assim você também ajuda o canal a continuar crescendo, combinado? Bom, primeira coisa, né, gente, o que é pensar negativo? Pensar negativo é quando a gente sempre coloca o foco no aspecto negativo de uma situação. Eu estou sempre esperando que o pior aconteça, eu estou sempre esperando o pior de um resultado, de uma situação, eu estou sempre com medo, é um medo excessivo, é uma ansiedade excessiva, eu estou sempre preocupado com algo, estou sempre preocupado que algo pode dar errado, mesmo tudo caminhando muito bem. Eu estou sempre apreensiva, eu estou sempre ansioso por uma situação, sempre esperando o pior. Isso é pensar negativo. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos deste tema. Nós vamos falar por que algumas pessoas pensam de forma tão negativa, por que as pessoas pensam o que elas pensam, né? Tem um motivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre por que algumas pessoas pensam de forma tão negativa, quais são os efeitos do pensamento negativo do ponto de vista prático na vida dessas pessoas e número 3, como que você pode fazer para parar de pensar negativo, para mudar essa mentalidade, mudar esse mindset. Combinado? Bom, então fica comigo nesse vídeo e vamos lá de conteúdo, gente. Bom, vamos lá, pessoal. Por que algumas pessoas pensam de forma tão negativa? Uma é comportamentos condicionados, medo do fracasso e autocrítica. Então vamos lá. Comportamentos condicionados. O que isso significa? Significa que isso é um comportamento aprendido. Algumas pessoas pensam de forma negativa porque isso é um comportamento aprendido. Ela aprendeu a pensar de forma negativa. Por quê? Ela aprendeu a depender das experiências passadas. Então ela aprendeu com as experiências de vida dela, com os traumas. Não houve uma ressignificação daqueles traumas, então a pessoa começou a pensar negativo a partir de experiências ruins da vida dela. Essa pessoa ela pode ter aprendido no ambiente que ela estava inserido, na criação, qual a educação que ela teve. Então, muitas das vezes, a nossa forma de pensar ela é baseada no ambiente, na forma de pensar da comunidade que nós estamos ou que nós estávamos inseridos. Então, se eu cresci em um ambiente onde as pessoas pensavam de forma muito negativa, sempre catastrofizava muito, sempre esperava o pior das pessoas, o pior das situações, eu aprendi. Isso é um comportamento aprendido. O nosso cérebro ele é plástico. Nós temos a capacidade de aprender, de mudar as nossas conexões neurais, aprender, isso é um aprendizado, né? Principalmente no período da infância, do início ali da juventude, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade máxima de aprendizado. Nosso cérebro, nessas fases iniciais ali do desenvolvimento, na adolescência também, né, que o córtex pré-frontal ainda não está maduro, ainda não está na sua plena configuração, o axônio ainda está crescendo. Então, principalmente nessa fase, se eu cresci em um ambiente onde as pessoas tinha esse comportamento, esse hábito de sempre esperar o pior das situações, sempre esperar o pior das pessoas, eu sempre estou catastrofizando todo o cenário, eu aprendi. Eu aprendi que isso é normal. Isso é um modo normal de funcionar. Isso é um modo é um mindset que é normal, entende? Então isso é um comportamento que me foi condicionado. Então se eu não trabalho isso dentro de mim, se eu não faço uma terapia, se eu não tenho um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu vou levar aquela mentalidade, aquele mindset, aquele modo operante de racionalizar, eu vou levar aquilo para o resto da vida, porque eu aprendi aquilo. Então eu aprendi que aquilo é correto. Aquilo é o certo. Pensar dessa forma é o certo. Eu aprendi assim. Então, isso é um comportamento condicionado. Agora, número 2 aqui é o medo do fracasso. Então, algumas pessoas pensam também de forma muito negativa porque elas simplesmente têm medo de fracassar. Elas têm medo dos seus resultados serem motivos de chacota.
serem motivos das pessoas humilharem ela, serem motivos dela passar vergonha. Então tem muitas pessoas que pensam de forma negativa porque simplesmente tem medo de que algo não dê certo, tem medo do fracasso. Tem medo de mostrar as suas fragilidades, tem medo de mostrar as suas debilidades, entende? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer fazer um concurso, às vezes ela nem faz, porque ela pensa, não vou fazer não, é X por vaga e não vou passar não. Então, o pensamento negativo dela atrapalha ela até tentar melhores oportunidades na vida, porque ela tem medo do fracasso. E se eu fizer e não passar, todos vão rir de mim. Então, ela tem medo, ela tem uma ansiedade excessiva sobre o futuro. Né? Então algumas pessoas, por causa desse medo do fracasso, eles nem tentam. E também um outro aspecto é a autocrítica. Tem pessoas que são críticas demais com os outros, consigo mesmo. Então nunca está bom, eu nunca sou boa o suficiente. É uma pessoa que duvida muito das suas capacidades, das suas habilidades. Então o excesso de crítica, né, sobretudo crítica do outro e autocrítica também, pode alimentar cada vez mais esses pensamentos negativos. Tá, mas e agora? Quais são os efeitos de pensar negativo sobre a minha vida prática, né? E os problemas, gente, que esse tipo de pensamento, pensar de forma negativa causa na nossa vida são inúmeros. Aqui a gente pode caracterizar também alguns aqui mais evidentes. Número 1 aqui é sobre a nossa saúde mental. Então, uma pessoa que pensa de forma muito negativa, ela fica naquele ciclo, naquele looping de pensar de forma negativa, esperar sempre o pior. Com o tempo, fatalmente, essa pessoa ela vai desenvolver algum tipo de transtorno de ordem mental, psíquica. Essa pessoa ela vai sofrer com depressão, síndromes de ansiedade generalizada, essa pessoa vai sofrer de síndrome do pânico, ela pode desenvolver uma depressão, porque imagina, ela está sempre esperando o pior de tudo e de todos. Nossa senhora, eu não vou sair na rua porque eu posso ser assaltada, eu posso ser atropelada, fulano de tal pode fazer isso comigo, aquilo vai acontecer aquilo. Ela está sempre esperando o pior. Com o tempo ela não vai nem querer sair de casa, ela vai desenvolver um tipo de transtorno aí que vai colocar ali, prejudicar toda a vida dela, ela vai deixar ela disfuncional, entende? Então, com certeza, o pior aqui, o mais evidente, é sobre a nossa saúde mental. Pensar de forma negativa recorrentemente, esta pessoa, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, ela pode desenvolver algum tipo de transtorno de ordem psíquica, tá? Número 2 é sobre a autoestima. Então, a autoestima desta pessoa também com certeza, ela vai ficar muito abalada. Ou seja, essa pessoa, como ela pensa sempre de forma negativa, ela tem um foco de sempre olhar para o lado negativo, ela nunca vai olhar para as qualidades dela, ela vai olhar para os defeitos. Ela nunca vai olhar para a capacidade de desenvolvimento, de aprendizado dela. Ela vai olhar para aquelas qualidades que ela ainda não tem, ela vai olhar para aquelas qualidades que ela ainda não é boa, para aquelas habilidades que ela ainda não tem ali muita competência. Ela não vai olhar para a capacidade dela de aprendizado, de desenvolvimento, ela não vai olhar para os talentos dela, não vai olhar para nada disso. Então, consequentemente, essa pessoa nunca vai tentar nada de grandioso para a vida dela. Então, por exemplo, eu quero fazer um concurso, sai um concurso ali, mas não vou fazer não, porque eu não vou passar. Não, sou muito burra. Nossa senhora, 1000 por vaga, não vou fazer. Então, essa pessoa, ela vai sempre se auto-sabotar. Ela nunca vai procurar melhorar na vida dela. Ela nunca vai tentar nada de grandioso. Por quê? Porque a autoestima dela está lá no chão. Ela vai olhar sempre para os aspectos ruins dela, para as qualidades que ela ainda não tem, ou ela ainda não é muito boa, ou ela ainda não desenvolveu. Ao invés dela olhar para os talentos, para os recursos que ela tem, para as habilidades que ela pode ainda aprender, ela não vai olhar dessa forma. Então, uma pessoa também que tem autoestima abalada por causa de excesso de pensamentos negativos, ela nunca vai tentar um relacionamento saudável, ela vai se contentar com qualquer tipo de relacionamento, porque ela vai acreditar que ela não é merecedora de ter um relacionamento saudável, uma pessoa que ame, que a ame, que respeite. Ela vai se contentar com qualquer meia boca aí, porque ela foca no lado negativo. Não, eu não sou merecedora, eu não tenho a capacidade de encontrar uma pessoa que vai me valorizar. Então, os relacionamentos dessa pessoa também serão todos ali disfuncionais para a pessoa. Agora, número 3 aqui também vai prejudicar o quê? A sociabilidade da pessoa, né, gente? Socialização, né? Porque quem é que aguenta ficar perto de uma pessoa que só pensa negativo? Eu não aguento.
Eu não aguento. Então, pensar de forma negativa, a pessoa que fica nesse ciclo ruminativo, né, de pensar só de forma negativa, de esperar sempre o pior de tudo, das pessoas, de tudo e de todos, isso prejudica a socialização dessa pessoa, porque quem é que aguenta ficar do lado de uma pessoa que só fala isso, só pensa negativo? Então, com o tempo, essa pessoa vai ficando isolada, com o tempo essa pessoa não vai ser mais convidada para nenhum tipo de evento, festas de família, nossa, ninguém vai querer ver essa pessoa. Por quê? Porque sempre é um problema. Estar do lado dessa pessoa, ela vai sempre olhar para o lado negativo, ela vai sempre ter um problema, ela vai ter sempre do que reclamar. Então, isso vai prejudicar todas as conexões sociais, familiares, relacionamentos, amizade. Com o tempo, essa pessoa vai ficando isolada, né, gente? Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa que só reclama, que só fala negativo, né? Então, com o tempo, isso daí, as relações sociais dessa pessoa vai ser todas prejudicadas. E aí, com esse isolamento, isso pode repercutir, consequentemente, também numa depressão depois. Então, uma coisa vai puxando a outra. Com o tempo, essa pessoa ela vai perceber que a vida dela tá totalmente disfuncional. Bom, e agora? Agora que eu já sei o que é pensar negativo, por que algumas pessoas pensam de forma muito negativa, quais são os efeitos negativos de pensar negativamente, como que eu posso melhorar isso, Bruna? Como que eu posso parar de pensar negativo? Bom, existem vários métodos. Número 1 aqui, gente, é você reconhecer que você está pensando negativo. Então, quando tem uma situação X e vem um pensamento sobre essa situação X, traga consciência para este pensamento. Perceba que você está pensando de forma negativa. Então, a primeira coisa é você ter consciência disso, né? Todas as vezes que te vir um pensamento sobre uma determinada situação, perceba esse pensamento, anote. Quando você anota também os seus pensamentos em relação a situações, em relação a determinadas situações na sua vida, você vai perceber que você tem um padrão de pensamento. De repente você pensa negativo somente em relação a coisas que envolvem as suas capacidades. Você vai perceber quando você anotar os seus pensamentos negativos. De repente você é uma pessoa que pensa negativo com relação a pessoas. Você está sempre esperando o pior de tudo e de todos. De repente você é uma pessoa que pensa de forma muito negativa com relação ao seu trabalho. Isso pode estar embutido ali a sua autocrítica, a sua autoestima. De repente você não confia nas suas habilidades. Enfim, então quando vier um pensamento negativo, anote esse pensamento negativo. Por que você está pensando dessa forma? Que tipo de contexto é esse que você está pensando desta forma? Então você vai perceber ao longo do tempo que você tem um padrão, ou seja, você pensa de forma negativa em relação a um aspecto da sua vida, em relação ou a pessoas, ou ao seu trabalho, ou às suas habilidades que estão em xeque. Né? Ou há um tipo de relacionamento específico, de repente é mais relacionamentos amorosos, então ali pode estar embutido ali algum trauma que você não trabalhou, alguma crença de relacionamentos que você não tratou, né? Enfim, então você vai perceber que existe um padrão na sua forma de pensar. Uma outra coisa que você pode fazer também é quando você perceber que você está pensando de forma negativa, você buscar substituir esse pensamento por um pensamento positivo ou um pensamento mais equilibrado. Então, por exemplo, eu fiz um concurso, estou esperando o resultado, mas não passei não. Então, você está ruminando aquilo. Eu errei aquela matéria. Eu marquei errado no gabarito. Nossa, que burro, dá 0 para ele. Então, quando você perceber que você está pensando de forma negativa em relação a um aspecto aí, a uma situação específica, busca substituir esse pensamento. Coloque um pensamento positivo no lugar ou um pensamento mais equilibrado, mais realista possível. Então, dando exemplo aí desse concurso, por exemplo, ao invés de você ficar pensando, não passei não, tô angustiada, marquei errado no gabarito, meu Deus, não sei o quê. Procure substituir esse pensamento, falando, não, eu fiz o que eu pude, aquela alternativa eu marquei certo, eu tô achando que dá para eu passar sim, mas se não der para eu passar, também tem um próximo concurso ali, eu vou tentar aquele outro, enfim, busque substituir esse pensamento negativo, ao invés de você esperar o pior, busca colocar um pensamento positivo no lugar ou um pensamento que seja mais equilibrado, tá? Então, isso é treino, isso é aprendizado, com o tempo você vai perceber que você vai conseguir sim, você consegue sim olhar para o aspecto bom de uma
situação. Nesse exemplo do concurso, por exemplo, se eu não passei, bom, tem outros. Eu posso tentar outros. De repente, outros que têm ali a mesma linha de conhecimento, eu aproveito o que eu já estudei, olha só que maravilha. Então, entenda, então comece ali a trabalhar isso é um aprendizado. Busque substituir cada pensamento negativo por um pensamento positivo ou o mais realista possível, né? Se você não conseguir ser tão positivo assim no início, substitua por um mais realista possível. E você vai perceber que com o tempo, o seu jeito de racionalizar, de enxergar as coisas vão se modificando com o tempo. Isso é um aprendizado. Vamos lembrar que o nosso cérebro é plástico. Nós temos essa capacidade de adaptação a novos cenários, inclusive adaptação a novas formas de pensar. Uma outra coisa, gente, muito importante também que ajuda, pode te ajudar a parar de pensar negativo, é praticar a gratidão. Isso é indiscutível. Quando você tem o hábito de agradecer a Deus, a espiritualidade, ao universo, enfim, chame do que você quiser. Quando você pratica a gratidão, o que é a gratidão? Eu estou focando no lado positivo da minha vida, de uma situação, de um contexto específico. Eu consigo olhar para diferentes aspectos da minha vida e ver coisas boas ali. Isso é praticar gratidão. Eu agradeço a Deus pela minha saúde, por eu ter levantado da cama nesse dia, por este pão com água que tem para eu comer, porque tem pessoas que não têm nem isso para comer. Então, quando eu pratico a gratidão no meu dia a dia, eu treino a minha visão a olhar para aquilo, eu treino a minha mente a olhar para aquilo que tem de positivo na minha vida, porque todos nós temos algo de positivo, gente. Todos nós temos algo de positivo. Se não é do ponto de vista externo, é interno. Eu tenho saúde, eu tenho capacidade de aprendizado, eu tenho força interior, eu tenho, sei lá, a minha espiritualidade que está comigo. Tem alguma coisa. Então, quando eu passo a olhar para a minha vida, a olhar para aquilo que eu posso agradecer, eu vou treinando a minha mente a olhar sempre o lado positivo das coisas. Isso é um treino. A gratidão é um treino, né? Nós estamos falando aqui de questões espirituais ou religiosas. Nós estamos falando de treinar a sua mente a olhar para aquilo que tem de positivo na sua vida, entende? Então, hoje você levantou, agradeça, porque tem muita gente que não levantou. Tem muita gente que morreu dormindo. Se acordou na sua casa, dê graças a Deus, porque tem muita gente que está acordando no hospital. Entende? A minha avó ficou no hospital 15 dias internado e eu ficava de acompanhante com ela e eu rezava a Deus, ai meu Deus, como eu queria estar na minha cama dormindo. E às vezes a gente levanta na nossa cama, na nossa casa, a gente não agradece. Entende? Então isso é treino. Você levantou da sua cama, você agradece a Deus pela noite de sono, por você ter acordado, por você estar com saúde, você está na sua casa, você não está no hospital. Mesmo que você esteja no hospital, agradeça a Deus pela sua pronta recuperação. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar para sua casa. Enfim, então agradeça. Praticar a gratidão, gente, é um portal que é como se a sua mente fosse expandida e depois você nunca mais vai voltar a pensar de forma negativa. Você vai treinar a sua mente a sempre olhar para o lado positivo. Mesmo que uma situação ela seja muito desafiadora, a sua mente treinada vai olhar sempre para o lado positivo daquela situação. Por quê? Porque você agradece. Você sabe o poder da gratidão, sua mente foi treinada a ver o aspecto positivo das coisas. Eu me lembro que quando eu fazia... Teve uma época que eu fiz muito trabalho voluntário com moradores de rua, né, dependentes químicos, né, moradores de rua ali, e a gente dava o café da manhã para eles. E tinha muitos, mas teve um que me marcou mais. Ele estava na fila, né, para pegar o pão assim, e ele pegou o pão e ele levantou assim para os céus assim e agradeceu. E eu achei aquilo tão bonito, porque às vezes a gente tem tudo dentro de casa e não agradece, né? Gente, eu fico até emocionada quando eu lembro desse cenário, porque eu achei aquilo muito grandioso. Entende? Então, praticar a gratidão. O que aquele homem estava fazendo? Ele estava olhando o lado positivo daquele dia, daquela situação, né? Ele estava com fome, ele era um morador de rua, mas naquele momento ele tinha um pão para comer, né? Então é isso. Praticar a gratidão vai te abrir um portal, vai expandir a sua mente e você vai treinar a sua mente a olhar sempre para o aspecto positivo da sua vida, né? Das situações que te cercam.
Um outro aspecto também, gente, que nos ajuda a pensar de forma mais positiva é a autocompaixão. Quando eu entendo as minhas debilidades e eu entendo que os meus fracassos, os meus erros faz parte da realidade humana, ninguém nasce pronto. Nós estamos todos aqui aprendendo com os nossos erros, ou deveríamos estar aprendendo com os nossos erros. Então, quando eu me acolho, eu me amo, eu me respeito, eu sei que erros fazem parte do meu aprendizado, eu não vou ficar me julgando o tempo todo, eu não vou ficar me criticando o tempo todo, entende? Eu vou me amar, eu vou me acolher. Ah, eu errei, ok, eu estou aprendendo, eu vou procurar melhorar. E não é ficar me criticando ali, me torturando por aqueles erros, entende? É o contrário, eu me amo, é autocompaixão, é praticar a autocompaixão. Agora imagina um cenário, por exemplo, vamos supor que você tem um amigo que você ama, um amigo de alma. Esse amigo de alma está passando por um problema relacionado à autoestima. Algum problema ali relacionado à autoestima dele, ele fez alguma coisa de errado enfim, então esse amigo vem e te desabafa com você, te pede um conselho. Qual o conselho que você daria para esse seu amigo que você ama? Dê esse conselho para você também. Se ame. Entende? Dê o melhor conselho para você. Aposto que você falaria com seu amigo, não, você é competente, você é capaz, cara. Você errou isso daqui, mas você é capaz. Olha como é que você é inteligente, olha como é que Deus te fez perfeito. Enfim, você iria dar um conselhão para esse seu amigo, não ia? Então, dê esse conselho para você também. Isso é autocompaixão. Perdoe as suas debilidades, perdoe os seus erros, se comprometa com o seu sucesso, mas não fique se autocriticando, se autoflagelando, né? Então, a autocompaixão também, né? Eu me amar, eu saber que os erros fazem parte da realidade humana, eu estou em processo de construção, mas eu me abraço, eu me amo, eu me respeito, eu me aceito como eu sou, eu estou buscando melhorar sim, enfim. Então, ter esse tipo de mentalidade vai te ajudar também a parar de pensar dessa forma tão negativa, de se criticar. Isso vai ter um efeito positivo aí em relação até à sua autoestima também, vai melhorar quando você praticar aí a autocompaixão. E uma última coisa, né, gente, é desenvolver uma mentalidade de crescimento. O que é uma mentalidade de crescimento? É eu conseguir olhar para os erros, para os aspectos da minha vida de uma forma mais positiva. Então, todos nós temos ali derrotas no nosso dia a dia, frustrações, né? Isso aí quem é que não tem, né, gente? Estamos na terceira dimensão. Então, todos nós temos ali obstáculos na nossa vida, desafios, mas enfim, mas desenvolver uma mentalidade de crescimento é olhar para esses obstáculos, para esses desafios como uma forma de crescimento. Bom, tem esse obstáculo aqui para mim, o que eu tenho que fazer, qual a qualidade que eu tenho que desenvolver dentro de mim, qual a qualidade, qual a ferramenta que eu preciso para ultrapassar aqui, transpor esse obstáculo. Então é isso, é mentalidade de crescimento. Não é eu olhar para uma dificuldade e falar assim, não, parei aqui. E tem essa dificuldade? Não, minha vida acabou aqui. Acabou aqui. Não, pensar de forma positiva, desenvolver um mindset de crescimento, eu olhar, bom, tem um desafio aqui, bom, como é que eu posso resolver esse desafio? Qual a ferramenta que eu preciso utilizar? Qual é a qualidade que eu preciso ter? Qual a habilidade que eu preciso desenvolver para ultrapassar esse desafio aqui? Entende? Isso é a mentalidade de crescimento. É olhar para os desafios da vida não como um obstáculo, nossa, acabou a minha vida aqui, daqui eu não passo, não. É olhar para os desafios da minha vida e entender como oportunidade de crescimento. Entende? Isso é desenvolver uma mentalidade de crescimento. Bom, então, gente, essas as dicas de hoje, o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira a você lidar aí com os pensamentos negativos, né? Essa forma de pensar, que eu tenho certeza que isso pode estar atrapalhando muito a sua vida ou a vida de alguém que você conhece aí, tá bom? Bom, então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!